Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês, mais uma lição abençoada aí para você. Eu espero que seja a bênção na sua vida, como foi na minha vida esse estudo do segundo trimestre. Bom, hoje nós estamos aí com a nossa última aula, né? Nossa última lição, que é justamente a verdadeira identidade do cristão. É disso que se trata. E aí, vamos estudar? Não vou falar muito, mas só lembrando a você que cada 3 subtópicos, uma dinâmica. E aí, professor, você pode decidir se você vai utilizar as 3 ou qual que você acha interessante. Lembrando que sempre ao final do vídeo eu deixo aí algumas ideias, caso você ache interessante, tá bom? Bem, não esquece, deixa a sua curtida aí, porque ajuda bastante aqui o canal a crescer, tá? E eu também a entender que está sendo bênção na sua vida. Então, vamos lá? Bem, o nosso texto áureo. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Mateus 7, 21. A nossa verdade prática. No reino de Deus não basta ouvir para se identificar com o Salvador. É preciso praticar o que se aprendeu. E então nós seguimos aí com a nossa leitura bíblica que se encontra em Mateus 7, do verso 21 até o 27. E a gente vai ler assim. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E é claro que a gente sabe que essa casa aqui somos nós, né? É uma representação, é uma metáfora que Jesus está colocando aqui. Então, aquele que ouve a palavra do Senhor e pratica, esse é o prudente. E o imprudente é aquele que escuta, ouve, mas não pratica, né? Então, a gente vai ver, inclusive, uma dinâmica a respeito desse tema. Hein? Fica ligadinho aí. Lembrando que a nossa palavra-chave é identidade. E aí, pessoal, nós temos aqui, né, o nosso primeiro tema e os nossos 3 subtópicos, que é a condenação dos falsos seguidores de Jesus. E aí os 3 subtópicos. Uma fé só de palavras? Os milagres não transformam o caráter, fazendo a vontade do Pai. E eu tirei aqui, né, algumas questões aí desse nosso tópico, que é justamente em Mateus 7,1 o texto diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor. Esse texto mostra que no reino de Deus apenas expressar palavras em seu nome não basta, mas é preciso colocar em prática o que se diz. Bem, o que a gente pode tirar daqui, né, desse texto, é justamente o que a gente viu basicamente em quase todo esse trimestre, né? Jesus ele fala muito sobre a função do cristão, a sua função, a minha função, é ser luz, é ser sal, é fazer a diferença aqui nesse mundo. Mas a gente sabe muito bem que onde nós estamos, nós convivemos com aqueles que têm um coração puro, que têm um coração verdadeiro, óbvio, né? Eu não posso julgar, eu não posso chegar e dizer quem é e quem não é. Inclusive, eu até coloquei na semana passada aqui uma dinâmica que é julgando pela reta justiça. Se você quiser, tiver interesse, né? Porque a gente fala, não, eu não devo julgar. Realmente a gente não deve julgar, a gente deve ver os frutos, né? E a gente deve analisar muito bem antes de ter uma opinião, ou tirar uma opinião que seja precipitada. Não é? Às vezes a gente não entende toda a questão e aí acaba sendo injusto. Mas sim, podemos, através dos frutos,
né? Mas o que Jesus colocou a princípio, como eu falei, é que eu tenho a obrigação de ser sal, de ser luz, senão do contrário, é claro, né? É como Jesus colocou aqui, né? Nem todo que me diz Senhor, Senhor. Por quê? Porque não basta ser apenas de palavras. Eu tenho que mostrar os meus frutos. Eu tenho que demonstrar quem realmente eu sou. Aí entra, né? Qual a identidade do cristão? Será que eu sou uma boa árvore, né? Como a gente viu semana passada? Ou será que eu não sou uma boa árvore? Será que eu dou os frutos adequado, ou eu não dou esse fruto adequadamente da forma como o Senhor, ele realmente, né, espera que sejamos. Então a gente precisa pensar muito nessa questão. Quem eu estou sendo? Será que eu estou tendo essa identidade que o Senhor espera de mim como cristã? Né? E aí a gente lembra que quando Jesus diz, né? Quando Jesus diz, nem todo aquele que me chama Senhor, Senhor. Porque, veja bem, é uma aparência, né? Eu aparentemente demonstrar atitudes de piedade, demonstrar atitudes de uma verdadeira cristã, é fácil. Eu colocar uma máscara é fácil, né? Porque você vai observar e vai dizer, olha, essa é realmente uma cristã. Mas será que é? Será que não é um engano? Né? Então a gente precisa o quê? Como a gente tem visto nessas lições até hoje, ter cautela, né? Ter cuidado, ter essa demonstração verdadeira e contínua. Não sei se você já ouviu falar, né? Que você pode enganar por um tempo, mas você não pode enganar o tempo todo. Você pode enganar alguns, mas você não pode enganar todos. E mesmo que eu engane a todos, eu não engano aquele que vê todas as coisas e conhece o meu coração, né? Então, só lembrando, tá? Que aqui a gente tem, inclusive, né, quando eu toco certos tópicos, né, como aqui no caso aqui de julgamento, né, de julgar, aqui no canal temos essas dinâmicas, então fica atento aí, porque tem muita bênção aqui pra você, tá? E aí, como a gente tem que pensar, né, naquele cuidado que eu tenho que ter, a gente lembra do quê? A gente lembra da parábola que Jesus ensinou aos seus discípulos sobre o joio e o trigo. Então veja que dentro disso, olha, a gente pode observar a questão dos frutos, a questão de ter que conviver com o joio e o trigo juntos, não é algo que eu posso separar, né? Eu tenho que conviver com isso. Inclusive, em um outro vídeo que eu tenho aqui no canal sobre justamente o joio e o trigo, eu inclusive coloco aí a ideia de que o joio é uma sementinha idêntica, pessoal, ao trigo, mas ela é venenosa tanto para seres humanos quanto para os animais. Então, veja, quando Jesus ele colocou fez essa comparação, é porque ele conhecia, e ele sabia que aquele povo que estava ali com ele conhecia essa semente. E sabia também que o joio, ao mesmo tempo que ele é idêntico, ele é venenoso, ele mata. E o que é que a palavra de Deus diz? Que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. E onde que ele está? Ele está no nosso meio. E aí, pessoal, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão da aparência, né? Aqui, olha, lá em Tiago 2, 18 a 20, a gente viu que a Bíblia, ela rechaça a falsa piedade. Aqui o ensino do Senhor Jesus mostra que a pregação, os milagres e as maravilhas realizadas em seu nome não são provas cabais de um verdadeiro discípulo de Cristo. Ou seja, quando a gente fala de joio e de trigo que são idênticos não só na aparência, né? Idênticos em atitudes que lembram algo que não dá para você, poxa, e agora? O que é o falso, o que é verdadeiro? É tudo igual, né? Por isso que a gente tem que saber ter uma cautela, ter um cuidado, né? E saber que no último momento, quem vai saber fazer essa separação é Deus. E uma coisa que eu sempre falo, olha, você está na igreja, você que está me ouvindo agora, você que está começando agora, essa foi uma frase que eu ouvi desde a minha conversão e eu agradeço a pessoa que me falou, que inclusive eu não esqueço quem foi. Por quê? Porque foi algo muito importante para a minha vida, para o meu caminhar, para o meu crescimento. Muito cuidado, não observe, não olhe quem está sentado à sua esquerda, à sua direita, não se guie nessas pessoas,
porque as pessoas são falhas, as pessoas erram, as pessoas são pecadoras. A gente tem que focar, a gente tem que ter uma visão, sabe, em Jesus. Ele é que foi verdadeiro, ele é que é aquele a quem a gente pode verdadeiramente confiar, né? Então, às vezes a gente começa a caminhar com Deus, e então a gente vê, às vezes, pessoas que entram na igreja, que estão ali participando, e alguma coisa, um escândalo, alguma coisa acontece com a sua própria vida, né? Algum testemunho que foi negativo, enfim, algo ruim acontece e aquela pessoa abandonar a igreja, gente, a depender da situação, a depender do ensino, isso não é anormal, isso não é errado. O errado é você estar numa igreja que não ensina as verdades da palavra de Deus. Então, o que a gente não pode jamais é abandonar a Deus, a Jesus Cristo. Ele não erra, ele não falha. Então, o que acontece quando você escuta que não tem que olhar para a esquerda, para a direita, né? Para aquela pessoa, para aquela outra? Você convive com as falhas das pessoas e você tá ali firme e forte. Eu já tenho mais de 30 anos que aceitei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E com essa palavra que eu ouvi, olha, nunca foi necessário, sabe, mudar de igreja. Por quê? Porque houve pessoas que falharam comigo, que erraram comigo, mas a partir do momento que eu tenho essa visão, olha, as pessoas erram, as pessoas pecam. As pessoas não são Deus, as pessoas não são perfeitas, as pessoas vão falhar e não é isso que vai designar se eu continuo ou não em uma igreja. E então, a partir daí é que, olha, nunca foi necessário eu me apartar, eu me afastar. Por quê? Porque eu sigo a Jesus, eu não sigo a pastor, eu não sigo alguém, a um líder, não. Eu sigo a Jesus. E se você tem isso na sua mente, você nunca vai se decepcionar, nunca. Veja bem, o que a gente aprende, né, com isso, o que eu quero falar para você, né? Lembrando, nós convivemos com joio e trigo, que são muito parecidos e muitas vezes é por esse motivo que ela falha com a gente, que muitos falham com a gente. Agora, lembrando que nem todo que falha com você pode ser um joio. Não tem nada a ver, não é por aí, né? Por quê? Porque eu tenho que lembrar que eu posso falhar com você. E não quer dizer que eu falhar com você, seja um joio. Pode ser que pela minha própria imperfeição, e isso, quando eu falo de mim, eu falo de qualquer um. Qualquer pessoa pode falhar. A diferença é que a gente sabe muito bem reconhecer os nossos erros, reconhecer os nossos pecados, saber que Jesus nos purifica do pecado. Agora, quando a gente fala de joio, é alguém que não é cristão, é alguém que está ali no centro, né, na igreja ou no meio, simplesmente para afastar aqueles que querem alguma coisa com Deus, aqueles que querem crescer, aqueles que são verdadeiros. Ou seja, existe um objetivo. Lembra que na parábola Jesus diz: enquanto o Senhor dormia, o inimigo veio e semeou o joio. Ou seja, há uma intencionalidade. E é nesse sentido que a gente tem que lembrar, né? Quem eu sou? Qual a minha identidade? Qual é o meu papel? E aí eu destaquei no último tópico dessa lição que o verdadeiro discípulo de Cristo é o que vive em total obediência a Deus, fazendo a sua vontade. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, é o que está lá em Mateus 7,21. Fazer a vontade do Pai é obedecer com determinação aos seus preceitos, à sua palavra. Com certeza, meu querido, minha querida, eu te digo, o joio não obedece. O joio não está interessado em fazer a vontade de Deus. O joio não está interessado em abençoar você, em levar você para mais perto do Senhor. Ponha isso na sua cabeça. Então, cuidado, cautela. E aí a gente vai para a nossa dinâmica. E para essa dinâmica eu escolhi justamente a dinâmica do joio e do trigo. Eu tenho ela aqui no canal
Eu vou deixar ela aqui em cima, caso você queira ver. Mas, como você tiver aí com pressa, né, quiser algo aí mais rápido, eu vou demonstrar ela aqui para você, tá certo? Então, pessoal, para essa dinâmica, o que você vai precisar? Como eu estou falando sobre a dinâmica do joio e do trigo, você vai conseguir, tá? Vou deixar para você essa folhinha. Joio e trigo. E você tá percebendo que aqui tem uma linha, tá? Os dois estão juntos na folha, né? Mas e aí, quando a gente tenta separar os dois? Porque a palavra de Deus diz o quê? Que você não deve fazer essa separação, porque se você faz isso, você acaba machucando. Então, é por esse motivo que a gente não pode, com as nossas próprias forças, com a nossa própria visão, né, tentar extirpar, tirar, arrancar, porque às vezes a gente pode magoar alguém que, como eu falei, não é porque alguém cometeu algo que não é correto que essa pessoa seja o joio, que eu possa colocar ela como sendo o joio. Pode simplesmente ser eu ou você que cometemos alguma coisa que não está agradável, mas isso não quer dizer, né, que eu sou o joio. E não quer dizer, ou seja, que o trigo, aquela pessoa que age sempre bem, não possa cometer alguma falha. É por isso que a palavra de Deus diz, né, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. E aí, o que é que você vai fazer? Você vai entregar essa folhinha. Você pode simplesmente chamar 2 alunos, tá? 2 pessoas aí da sua sala, da sua classe, da sua célula. E aí, então, você pode pedir, né, para essas 2 pessoas como voluntárias, ou então você pode entregar, né, fazer vários grupos de 2 e entregar uma folhinha para cada um. Isso aí vai ficar mais descontraído, mais divertido. Você decide, tá? E aí, Sandra, o que é que você quer que eles façam? Você vai pedir para que eles tentem separar o trigo e o joio. Como vai ser isso? Uma pessoa puxando daqui e a outra do outro lado, tá? Ou seja, você vai fazer com que você e eu, tá? A gente vai fazer isso com a folhinha e pedir para que eles tentem puxar a folha e separar os dois. Obviamente, pessoal, que eles não vão conseguir. Agora, uma dica, hein? Não deixa eles dobrarem a folha e fazer, sabe, aquele vinco e ir assim, né, cuidadosamente tirando. Não vale. Tem que ser do jeito que a folha está aqui, tá? E aí, deixa eles, não pode também usar tesoura, nada disso. Tem que ser puxando. Por mais cuidado que eles tenham, eles não vão conseguir. Se eu fizesse assim, olha, ó, digamos, né? Se eu fizesse assim, e aqui são 2 pessoas. Ó, tá até reto, aparentemente, né? Mas ele não está correto, olha. Ele está inclinado, tá vendo? A linha tá aqui, tem que ser em cima da linha. É assim que eu iria dividir o joio e o trigo. Então, tem que ser em cima da linha. Tá vendo? E sem fazer esse pequeno corte que eu fiz aqui na hora de arrancar a folha. Então, pessoal, é bem simples, bem rápida e divertida. E aí, claro, né? Você pode, se quiser fazer alguma pergunta, deixa o pessoal falar, se eles quiserem contar alguma experiência, aí fica a seu cargo, professor. Por quê? Porque é que você que sabe quais são as questões na sua realidade, na sua classe, na sua célula, na sua classe de EBD, enfim, tá certo? E aí, pessoal, a gente vai ler a nossa sinopse que diz: os falsos seguidores de Jesus Cristo serão condenados, mas na hora certa, no devido momento, quem vai fazer essa separação é Deus. Porque é assim que Jesus Cristo disse, né? Que ele iria mandar os anjos, e os anjos é que vai fazer a separação daqueles que são do Senhor e aqueles que não são. Amém? Bem, pessoal, agora nós estamos aí com a nossa nosso segundo tópico, né? E os nossos subtópicos, que é: em quem estamos alicerçados? Primeiro, o alicerce começa pelo ouvir.
a importância do bom alicerce e a relevância do praticar. Então, veja que aqui a gente tem teoria e prática, né? E aí a gente vai começar, eu tirei aqui do texto da lição, que para ser um verdadeiro discípulo de Cristo é preciso ouvir a sua palavra. Suas palavras são eternas, espírito e vida. Por meio delas, o interior do ser humano é transformado verdadeiramente. Jesus disse que aquele que me ama, ouve, né? Mas não é só ouvir, é praticar a palavra de Deus. Então, isso é importante. Veja que, como eu coloquei aqui, né, que antes de Cristo Jesus vir, muitos estavam edificando as suas vidas em meros discursos de doutores, como era o caso dos escribas. Eles fundamentavam seus conhecimentos em tradições humanas, conforme o próprio Senhor Jesus falou em Mateus 15:9. E quando eu destaco essa questão aqui, veja que tem muito a ver do que a gente ouve hoje, do que a gente conhece hoje. Quantas ideologias humanas, né? Quantas pessoas alicerçadas na questão do conhecimento da ciência, né? E a Bíblia diz que nos últimos dias a ciência, o conhecimento iria se multiplicar. E é justamente isso. Tantas religiões que são baseadas na questão de filosofias, palavras vãs, palavras vazias, mas coisas que as pessoas elas amam, né? Elas se apaixonam. Essas filosofias, esses conhecimentos, essas religiões, elas não falam de Jesus. Na verdade, elas fogem de Jesus. Elas fogem daquilo que é a palavra de Deus. E muitos seguem esses fundamentos, muitos seguem essa filosofia. Ou seja, veja que as pessoas estão ouvindo, mas a questão é, ouvindo o quê? Né? Praticando o quê? Estão praticando aquilo que a palavra de Deus prega? Aquilo que Jesus ensina? Eu achei super interessante que o autor dessa revista, né, o pastor Osiel, ele levantou aqui uma questão muito interessante, que é justamente falando do homem mais sábio do mundo, que foi, né, Salomão. A gente sabe que na Bíblia, a Bíblia relata Salomão como muito sábio. E a gente sabe que lá no livro de Reis, quando se fala dessa questão, né, da sabedoria de Salomão, a rainha, né, uma rainha do sul, veio para escutar esse conhecimento, essa sabedoria de Salomão. E lá em Mateus a gente vê, né, que justamente diz assim a Bíblia, né, que a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é o maior do que Salomão. Isso a gente encontra lá em Mateus 12. Interessante, porque eu também coloquei um vídeo aqui no canal que fala justamente, se você quiser se aprofundar, né, sobre uma reflexão sobre a rainha do sul, sobre essa rainha que veio buscar esse conhecimento em Salomão. Era uma rainha, ela não era cristã, ela não conhecia, ela não era judia, né, ela não era do povo israelita, mas ela, ouvindo falar desse conhecimento, ela veio dos confins da terra e teve esse relacionamento, esse contato com o rei Salomão, porque ela queria aprender, porque ela queria conhecer, ela queria saber mais. E é isso que a palavra diz, né? Eis que está aqui um que é maior do que Salomão. Pensa, gente, pensa na sabedoria, no conhecimento de Jesus. Eu vou deixar ele aqui, esse vídeo, caso você tenha interesse, tá? Nesse momento, professor, você pode, inclusive, trazer aí a memória, e eu trago aí agora, nesse momento, a sua memória, e eu tenho certeza que você vai lembrar de algumas coisas, tá? Por exemplo, de casas, de edificações, né? De edifícios, que em algum momento, né, você tenha visto aí no jornal, que simplesmente afundou. Para pensar em casas que afundaram, que o chão, inclusive, tem aberto, né, aquelas crateras e, sido engolido. Então, para pensar nesse momento, pede para os seus alunos, pede para a sua turma pensar se eles lembram de alguma história, de alguma casa, de alguma experiência de edifícios, de prédios, de casas que afundaram, né, que foram engolidos, que foram demolidos. Por quê? Porque não estavam bem alicerçados. E aí,
É nesse sentido que você vai lembrar a sua turma e pensar no que Jesus está falando quando ele comenta a respeito desse alicerce, da importância da gente ter, né, de estarmos embasados, alicerçados, bem fortalecidos na palavra do Senhor Jesus. É ela que é essa nossa base, é ela que é, como se digamos, esse cimento, esse concreto, né? Por quê? Porque aqui Jesus está fazendo uma comparação da minha vida, da sua vida, com uma casa. Agora, a diferença é a casa que está de pé, e aí ele coloca, acho muito interessante quando Jesus ele fala, né, de ventos, de tempestades, de chuva, de árvores, enfim, muita coisa, né, que vem, e essa casa está ali firme. No entanto, a casa que não está bem alicerçada tem as mesmas dificuldades, né? Os mesmos problemas que a outra casa teve, e ela também tem. Só que ela, às vezes até com menos, né? Afunda, cai, é destruída. Por quê? Porque não estava bem alicerçado. Então, a questão toda é onde nós estamos nos alicerçando, o que nós estamos ouvindo, o que nós estamos praticando, porque se você não quer afundar, você vai estar alicerçado na palavra de Deus. Quando Jesus ele fala, né, dessa questão aí das duas casas, no grego existem duas palavrinhas, né, para a casa que está bem alicerçada e a casa que não está. E justamente são duas palavrinhas no grego, que é Petra e Amnos. Petra representando aquilo que lembra a mesma palavra, né? Que é rocha, que é pedra, que é fortaleza, que é algo estável, que é algo sólido. E já a outra palavrinha, que é Amnos, ela significa justamente areia, algo que é instável, né? Não é algo que você pode confiar, ou seja, é uma terra arenosa, né? Qualquer coisa, qualquer peso, ela vai ceder. Então, é nesse sentido que o texto da Bíblia, né, ela está relatando esse diferencial, usando essas palavras, né, no grego, justamente para relatar a firmeza de uma e, no caso, o contrário da outra, né, a firmeza de uma e a outra, no caso, uma casa que, com qualquer coisa, ela vai afundar, porque ela está num terreno movediço, num terreno que não tem solidez. E é nesse sentido que a palavra de Deus a gente pode confiar. Ela é essa palavra, Petra, rocha, fortaleza, segurança, pode confiar. Então veja que aqui a última questão que eu separei foi que é algo de especial para aquele que busca fazer a vontade de Deus. Primeiramente, revela o quanto é sábio e prudente, e além disso haverá recompensa para a sua vida, né? A vida eterna. Ou seja, aquele que sabe edificar com sensatez, com sabedoria, esse pode ficar tranquilo, pode descansar nas palavras do Senhor. Veja que lá em Coríntios, né? 1 Coríntios 3, no verso 10, veja bem o que ele diz aqui, o apóstolo Paulo, ele diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Veja que aqui Paulo está partindo do mesmo pressuposto de construção, de fundamento, né? De cada um ter em mente o que é que está fazendo. Você está sendo sábio? Você está sendo sensato? Você está ouvindo bem as palavras? Você está praticando essas palavras? Porque é importante escutar e praticar, né? Eu selecionei aqui uma outra coisa aqui que eu achei bem interessante que o autor colocou, né? Ele diz assim, olha, que o verbo praticar no grego, o verbo é poieo e quer dizer produzo, ganho, provejo, pratico, uso de construir, formar, modelar. Note que está no tempo presente, voz ativa, modo indicativo. O verbo edificar do grego, que aparece no texto, outro nome que é complicadíssimo de falar, okodomese. Complicado, gente. Vou ver se eu deixo ele aí para você ver e quem sabe tentar falar.
que significa um tempo, é uma voz ativa do modo indicativo. Fala do ato de alguém construir uma casa, fazer uma construção, mas no sentido metafórico significa construir com sabedoria para promover crescimento, que tem a ver com o que o apóstolo Paulo falou nesse 1 Coríntios 3,10 que eu acabei de falar. Ele coloca o fundamento, o outro edifica, mas ele coloca, veja como que você está edificando. Você está edificando com sabedoria, né? Então é isso que ele está colocando, né? Vamos buscar a sabedoria do Senhor para saber escutar e praticar, amém? E aí eu venho com essa dinâmica que é justamente teoria e prática, que também já tem aqui no canal. Eu vou deixar aqui, caso você queira ouvir, mas eu vou, caso você esteja sem tempo, falar rapidamente, tá, pessoal? O que é que você vai precisar para essa dinâmica? Bem, para essa dinâmica você vai precisar de balinhas, tá? De preferência de 2 sabores, tá? Por quê? Porque você vai dividir em 2 turmas. Lembre-se, nós estamos falando de prática e teoria. Exatamente, né? Por quê? Porque a teoria é você escutar. Você escuta, mas você não pratica, né? E a prática, a gente já sabe, é escutar e fazer, obedecer, né? Então, a gente precisa escutar e obedecer. Fé, prática. E aí, você dividiu aí a turma, tá? E aí, você pode até, nesse momento, você falar para as duas turmas. E você vai perguntar, pessoal, me respondam, qual é o sabor dessas balas? Tem como você sentir o sabor delas? Você tem ideia do sabor delas? Você já sentiu o sabor delas? É óbvio, né? Eu posso até falar assim, essa aqui eu acho que é de morango, né? Eu tenho uma vaga memória, né? Um vago pensamento do que seja o sabor dessa bala, né? Da mesma forma as demais. Só que, para você ter a certeza, você precisa colocar ela na boca, né? Eu não vou colocar na minha boca, não vou chupar essa bala, mas é só, né, para você falar aí com seus alunos. Então, nesse sentido, né, eu tenho uma vaga lembrança, eu tenho um vago pensamento do que seja o sabor dessa bala, né? Ela é rosinha, tem um bom cheiro de morango e tal. Isso seria o ouvir, né? Você vai dizer, essa ideia, esse vago pensamento que você tem é o escutar. Mas a partir do momento que você só escuta, não adianta muita coisa, porque eu fico só na observação, eu fico só no escutar, eu fico só naquilo que é vago, eu fico só na teoria, né? Eu não tenho algo prático. É assim que a gente faz quando a gente simplesmente ouve a palavra. Mas a partir do momento, agora você vai dar uma ordem para a sua turma. Você vai pedir para a turma das balas cor de rosa, né? Chupar a bala, né? Pede para eles desenrolarem lá a bala, desembrulhar, botar na boca, chupar, tá? E você vai pedir para os de amarelinho, para eles colocarem na boca com papel. Eles vão reclamar, eles não vão querer, eles vão falar, mas como, professor, você tá louco? Como é que eu vou colocar a bala na boca? Não vou sentir nada. Aí é que tá. Se eles quiserem, eles vão fazer isso, mas eles não vão fazer. Mas os da turma rosa, claro, vão amar, né? E aí você vai perguntar para eles. Agora eu quero que vocês me respondam. Quem das 2 turmas consegue saber verdadeiramente o sentido, o sabor? Me falar com certeza, né? Qual é o sabor? Antes eu perguntei, mas vocês tinham uma vaga lembrança. Agora vocês estão chupando, provando a balinha. Agora vocês podem me dizer. Aí está o ouvir e a ideia do praticar. Você está colocando algo em prática do que você fez. Veja, pessoal, que os outros não vão saber. Eles ficaram tipo assim, sabe? Sem ideia. É assim que é a pessoa que só ouve, né? Ela não tem fundamento. Ela não sabe ir mais a fundo para explorar mais, para saber mais a respeito daquele tema, para ter vivenciado, né? Porque eu fico apenas no superficial. É justamente aquela pessoa que está ali, né, escutando, mas você não entende, ela não consegue passar para você, né, para as pessoas, um fundamento daquilo
aquilo que Jesus é. Por quê? Porque ela está no superficial, ela está só no ouvir, mas ela não está praticando como aqueles que chuparam a bala, eles vivenciaram, eles provaram Jesus, eles sabem falar daquilo que Jesus é na vida deles, eles têm uma base, eles têm um fundamento. Eles, é que nem aquela história, né, não sei se você já ouviu, da laranja, de um evangelista que chega e pergunta para a sua turma se eles sabem o sabor daquela laranja. E ele vai descascando a laranja e ele só chupa a laranja, né? As pessoas estão ali, ninguém sabe dizer. Ah, é doce, é azeda, tá amarga, tá seca, tá sem gosto. Claro que eles não vão saber, porque eles não provaram. E aí, no caso, esse evangelista diz, vocês não sabem o sabor dessa laranja. Da mesma forma que vocês não podem saber quem é Deus. Só a partir do momento que você dá uma chance a Deus de entrar na sua vida. Só a partir do momento que você prova Deus, né? Você não está só naquele superficial. Você está numa experiência mais profunda, num fundamento. Você tem um alicerce, você provou Deus e você pode falar quem é Deus. É assim que vai funcionar essa dinâmica. Eu espero que você tenha gostado e que você faça. Eu achei supimpa. Então, pessoal, é isso. E a gente vai agora para a nossa sinopse, professor, que diz assim: devemos estar alicerçados sobre a rocha que é Jesus Cristo. E aí nós vamos para o nosso último tópico que diz: Jesus, a nossa verdadeira identidade. Jesus é a sua identidade. Não podemos esquecer disso. Jesus, nosso maior pregador, a autoridade do ensino de Cristo e Jesus como nossa identidade. São os nossos 3 subtópicos. E aí a gente começa aqui destacando que os evangelhos apresentam o Senhor Jesus como um pregador que chama pecadores ao arrependimento e para o nascer de novo, a fim de entrar no seu reino. Então veja que Jesus, quando se fala aqui, né, dos maiores pregadores, né, Jesus ele pregava, ele ensinava, ele curava. E a gente via em Jesus, em todas essas características, nessa missão que era a missão de Jesus, o que a gente via era amor, era interesse, era a misericórdia das pessoas. Jesus ele se identificava, né? Esse é Jesus. Esse é o Jesus, o Deus ao qual eu tenho que também ter a mesma identidade, ter a misericórdia, alcançar, né, pensar no outro, me colocar no lugar do outro. Jesus, ele estava sempre com um olhar, né, de toque, né, de alcançar, de saber o que o outro necessitava, o que o outro precisava. A gente tem que ver que Jesus ele veio para quê? Para dar salvação, para derramar sobre essas pessoas que eram pecadores, como a Bíblia diz lá em Romanos, todos pecaram, estão separados do amor de Deus. Não tinha nada que a gente pudesse fazer, separados. Mas Jesus ele veio e nos deu a mão, né? Venha, eu quero fazer novamente, ter novamente comunhão com você, né? Derramando sobre esses pecadores o seu amor através do quê? Da obediência. De um filho que escutava o seu pai, que ouvia e que praticava. Ele praticou até o fim, até a morte, aquilo que o pai desejava e tinha como missão para a sua vida. Aqui também eu destaquei, pessoal, que quando o Senhor concluiu o ensinamento do Sermão do Monte, a multidão estava admirada, assombrada, maravilhada com o que acabara de ouvir. Ela via que o nosso Senhor ensinava com autoridade. Veja que os escribas, os fariseus, eles eram doutores, né? Os doutores da lei, aqueles que ensinavam, mas eles não ensinavam com a autoridade que Jesus mostrava. Todos ficavam verdadeiramente, sabe, extasiados. E veja quando eu falei de Salomão, que era um homem sábio, um dos homens mais sábios, né, que já existiu, Jesus, mais sábio do que Salomão. A gente não consegue imaginar como era essa figura, né? Como era Jesus naquele tempo. Como era estar ali com Jesus, escutar Jesus. E eu sei que a gente pode ter mais ou menos, né, uma visão quando a gente estuda a palavra, quando a gente está na nossa intimidade, e o Senhor ele fala tão poderosamente através da sua palavra que você fica assim, como que eu nunca tinha visto isso? Como que eu nunca tinha percebido isso? Olha que eu sempre falo, né, para as pessoas que a Bíblia é uma caixa, um tesouro que tem ali. Quando você abre, é algo muito precioso, né? Porque Deus ele fala poderosamente àquele que quer ouvir, que está com seus ouvidos abertos. Por isso o Senhor sempre diz, né? Aquele que tem ouvidos, ouça.
ouça o que o Espírito tem a dizer, né? Então, nós precisamos, como Jesus, ter essa visão, escutar e praticar, ouvir a palavra de Deus. Aí diz aqui, olha, ainda não é manifesto o que havemos de ser quando Cristo se manifestar. Os cristãos nasceram na família de Deus e atualmente desfrutam da bondade e das bênçãos de Deus por meio de Cristo. Agora, quando Jesus, a gente fala desse tópico, né, da questão de escutar, de praticar, em toda essa lição, né, que a gente tem essa visão da nossa identidade, que a nossa identidade tem a ver com a identidade de Cristo. Então, pessoal, antes de finalizar e seguirmos para a nossa próxima dinâmica, eu queria ler com vocês aqui Daniel 7,14, né, uma das profecias a respeito de Jesus, que diz, olha, e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Esse é o domínio, essa é a autoridade que Jesus Cristo tem. Vale a pena escutar? Vale a pena praticar os seus ensinamentos? Eu creio que sim, né? E aí, gente, eu tô com essa dinâmica aqui, que na verdade, aí no caso você vai decidir, tá? Mas a dinâmica é o que você está ouvindo ou o sal e a luz da terra. Aí você vai decidir qual dessas duas você vai querer fazer. Eu aqui no caso vou rapidamente dizer para você, eu escolhi, né, o que você está ouvindo, a quem você está seguindo. Foi uma dinâmica muito interessante que foi feita na minha sala de aula. Eu vou deixar ela aqui, mas eu vou falar rapidamente para você, sempre pensando que aqui eu falo muito mais rápido, tá? Na dinâmica em si, eu tenho mais aí uma reflexão em relação às dinâmicas, ok? E a outra também muito interessante, gente, essa também é outra dinâmica que eu pensei em fazer, que é o sal da terra e a luz do mundo, que também está aqui no canal, eu vou deixar aqui para você, mas não vou explicar como faz, você querendo, você dá uma olhadinha aqui ou no final do vídeo, tá? São dinâmicas que eu vou deixar, professor, para você escolher se você quer. Mas aí vamos lá, como vai ser essa dinâmica, o que você está ouvindo ou a quem você está seguindo? Você vai fazer assim. Prepara aí uma caixinha de chocolate, uma caixinha de docinhos, bombons, enfim, o que você quiser, tá? Faz um embrulhinho aí e deixa em algum ponto da sala. E então você vai chamar um voluntário e você vai tapar, né? Colocar uma venda nos seus olhos e você vai chamar aí 5 pessoas da sala de aula, tá? Eles vão ficar de pé em algum ponto estratégico da sala e você então... Vamos supor que eu estou vendada. Eu tenho que chegar naquele ponto onde está a caixinha de presente, né? Os bombons, os doces. Mas como é que eu vou chegar aí? Primeiro que eu vou ter a ajuda dessas 5 pessoas. Só que 4 pessoas, vamos supor que elas vão representar as filosofias, as ideologias, aquelas palavras que afastam você de Deus, tá? É isso que essas pessoas vão representar. E a 5ª pessoa vai representar Deus. Essa é a voz que essa pessoa que está vendada precisa ouvir. E aí, o que vai acontecer? Todos, ao mesmo tempo, vão dizer o que essa pessoa que está vendada, no caso eu, tenho que fazer, tá? E aí, vão ser tantas vozes, e até a turma pode falar também, vai ficar um barulho, gente. E aí, vão dizer, né, para trás, não, vai para frente, vai à esquerda, mas só uma, que é a voz de Deus. Eu tenho que estar focada naquela voz. Na voz que me diz, agora veja, antes de você me vendar, eu tenho que dizer, olha, é tal pessoa que vai ser a voz que você precisa ouvir. Essa é a voz de Deus, essa é a voz correta. E aí, é essa voz que ela tem que estar focada, tá? Para chegar no seu objetivo. Se ela chegar, maravilha. Se ela não chegar, já sabe, não tem a vida eterna. Tô brincando, é só um joguinho, tá, pessoal? É só uma dinâmica. Bom, super fácil, super prático, fiz na sala de aula, eu gravei. Vou deixar aqui, vou deixar no final, você decide, tá? E aí a gente vai para a nossa sinopse, que diz, Jesus advertiu quanto às mentiras dos falsos profetas. Vê que tem a ver? Aquelas 4 pessoas e mais a sala falando um monte de mentira, não, vai para trás, vai para frente, enfim... sempre desviando, né, aquela pessoa que está vendada. Então, são muitas vozes, hein? E aqui, então, pessoal, é a nossa conclusão. Eu coloquei aqui que o ensinamento do Sermão do Monte ela é para ser posto
em prática, não apenas para ser admirado ou debatido. A sua preciosidade só pode ser provada verdadeiramente quando praticamos o que o sermão nos ensina. Então veremos o quanto a virtude do reino de Deus tem um padrão elevado e celestial. Sua ética não é deste mundo, mas do céu. Para vivê-la é preciso ter o caráter transformado a fim de que, com o nosso viver, glorifiquemos a Deus. Amém? Eu espero, professor, eu espero você que tem assistido, que tem gostado aqui das minhas lições, que você seja muito abençoado, que você coloque na sua mente que você é um súdito do reino de Deus. Busque ouvir ao Senhor, praticar a sua palavra, né? Deus falou, Jesus disse, né, que aquele que pratica, que ouve e pratica, esse verdadeiramente é aquele que me ama, né? E se a gente ama ao Senhor, a gente precisa ouvir e praticar aquilo que o Senhor Jesus fez, ouviu e praticou, obedeceu às palavras do seu Pai. É isso que o Senhor espera de mim, é isso que o Senhor espera de você. Deus abençoe você e até a próxima lição, que já começamos aí com o nosso terceiro trimestre desse ano. Pessoal, eu espero ver você aqui e nós vamos estudar a respeito da igreja, ok? Então, se prepara aí, porque vem muita coisa boa para o nosso próximo trimestre. Beijo, abraços e até a próxima. Bye, bye.